Nesse vídeo, eu vou falar sobre as formas mais fortes do Luffy, analisando o nível de força de cada uma. A primeira é o Luffy base, com a Gomu Gomu no Mi, que pode esticar o corpo, ricochetear projéteis e é imune a dano físico e dano de queda. Ele se mostrou no nível de uma cidade, pois em Alabasta ele utilizou o Gomu Gomu no Storm, que era capaz de destruir uma cidade. O Luffy base conseguiu desviar de centenas de fótons do Fox facilmente, então ele já era acima da luz mesmo no pré-time skip. A segunda transformação do Luffy é o Gear Second, que acelera o fluxo do sangue para se tornar mais forte e rápido, e no pré-time skip tomava tempo de vida do Luffy, mas ele resolveu isso após dominar a técnica no pós-time skip. Existem várias formas de se notar o aumento de velocidade no Gear Second. Uma forma bem interessante é através dos Dorikis, que é uma forma de medição de poder utilizada pela CP9. O Blue Eno possui 820 Dorikis, e sua Akuma no Mi não possui nenhum bônus de força ou velocidade, enquanto o Rob Lute possui 4000 Dorikis sem incluir a sua Akuma no Mi. Isso significa que o Lute é pelo menos 5 vezes mais forte, e o Luffy base que estava no nível do Blue Eno fica bem mais forte e rápido que o Lute base, então ele recebe um multiplicador de mais de 5 vezes. Se considerássemos que a forma híbrida do Rob Lute aumenta em 50% a mais a força dele, já que ele se igualou ao Luffy no Gear Second, que era muito mais rápido do que o Lute base, teríamos um Rob Lute com 6000 Dorikis na forma híbrida. Isso significa que ele seria 7 vezes mais forte do que o Blue Eno, então o Gear Second poderia considerar um aumento de 7 vezes de força, mas o multiplicador provavelmente não tem um número quebrado desse jeito, então tem mais um método para calcular. Outra evidência é que o Luffy base era mais lento do que o Blue Eno com Zoro, e o Zoro é uma técnica que o personagem chuta o chão 10 vezes, então teoricamente ele se moveria 10 passos no lugar de 1. No Gear Second ele era mais rápido que o Blue Eno, então significa que ele ficou 10 vezes mais rápido, já que são 10 passos no lugar de 1. Se considerarmos esse multiplicador, significaria que o Luffy Gear Second teria aproximadamente 8200 Dorikis, então o bônus da forma híbrida do Rob Lute seria um pouco mais de 2 vezes, o que faz bastante sentido considerando a diferença entre o Luffy Gear Second e o Lute base até o Gear Second contra o Lute na forma híbrida. O Luffy no Gear Third pode inflar seus ossos, criando um punho gigante com uma força absurda, porém, no início, ele ficava pequeno após usar isso, mas conseguiu arrumar isso após o time skip. Foi dito sendo mais forte que o Gear Second, apesar de perder velocidade, então considerando o multiplicador do Gear Second em 10 vezes, o Gear Third possivelmente chega em 11 vezes no mínimo. Esse é um dos melhores Gears do Luffy por vários motivos. O Gear Second acabou se tornando desnecessário após aprender o Gear Fourth, que pode fazer melhor em tudo. Além disso, o Gear Third se beneficia muito mais do Haki do armamento, e mais ainda com o Ryou e Haki do Rei avançado. Considerando que o Haki supera tudo, nada melhor do que uma técnica que melhora o uso do Haki. O Gear Forte é uma forma em que o Luffy infla seus músculos com o corpo coberto por Haki do armamento, ficando ainda mais forte do que nos Gears anteriores, porém com a desvantagem de ter um tempo limite. Após o Luffy sair do Boundman, ele fica 10 minutos sem conseguir utilizar o Haki, e nessa forma, ele mal consegue se mover e não consegue lutar. Contra o Doflamingo, ele estava perdendo a batalha e não tinha chance nem mesmo com o Gear Second ou o Gear Third. O Doflamingo sem o despertar já era superior a essas formas, mas o Luffy com Boundman era superior ao Doflamingo mesmo utilizando o despertar. Em questão de velocidade, o Doflamingo era pareado com o Gear Second, e nem conseguia acompanhar os ataques do Boundman. Em destruição, o Luffy conseguiu destruir o país de Dressrosa quase por completo. Quando Luffy enfrentou o Cracker, ele não conseguia quebrar de forma alguma as criações de biscoito, porém, no Boundman, ele conseguia quebrar eles, apesar de perder por quantidade, já que mesmo derrotando os bonecos, eles eram praticamente infinitos. Em Wano, quando Luffy enfrentava o Kaido, ele não tinha chance alguma com o Boundman, mas após aprender o Ryou ele começou a bater de frente com o Kaido durante o Boundman, mas acabou perdendo por intervenção de um membro da CP0. De acordo com o Doflamingo, o Boundman aumenta várias vezes o poder de Luffy, então ele ficou pelo menos 3 vezes mais forte do que os outros Gears. A próxima transformação foi a que decidiu a batalha contra o Cracker. Mesmo Luffy com o Boundman não era capaz de vencer por conta da Akuma no Mi do Cracker, que é praticamente ilimitada, mas o Luffy com o Tankman conseguiu counterar os seus poderes. Ele comeu quantidades enormes de biscoito e ficou enorme, aumentando absurdamente sua durabilidade. Foi incapaz de ser perfurado mesmo pelo Cracker, pois o mesmo afundava no Luffy mesmo utilizando a ponta de sua espada, o mesmo Cracker que era capaz de perfurar o braço do Luffy, enquanto utilizava o Boundman.
Além disso, essa técnica também aumentava a ofensiva do Luffy, através da compressão, assim como foi o Boundman, sendo que o Luffy foi capaz de atirar o Cracker com sua barriga para muito longe. À primeira vista, essa forma não é grandes coisa, mas ela se mostrou superior até mesmo ao Boundman, ofensivamente e defensivamente, além de não ter mostrado pontos fracos, já que apesar de ser extremamente lenta, o Luffy demonstrou que não poderia ser ferido. O que torna essa transformação inviável é que ela só pode ser ativada comendo quantidades enormes de comida, praticamente ilimitadas, e a única forma de encontrar algo assim é através de uma Akuma no Mi, como aconteceu com o Cracker. Além disso, um usuário muito mais forte do que o Luffy em Haki com certeza poderia ferir ele, já que é extremamente lento, e aí entra a próxima transformação do Luffy. A quinta transformação do Luffy é o Snakeman, que funciona de forma parecida com o Boundman. O que tornou ela a transformação ideal a ser utilizada contra o Katakuri é a velocidade dos ataques. Com o Snakeman, o Luffy consegue mudar a trajetória dos seus ataques em pleno ar e consegue criar ataques teleguiados. Essa forma é muito superior em velocidade, porém inferior em força e durabilidade às outras duas variações do Gear 4. Como a base do Katakuri é seu Haki de observação avançado, o Luffy conseguiu superar ele desenvolvendo o Haki de observação avançado e se tornando mais rápido do que o Katakuri. Não é uma transformação, mas é extremamente relevante, que o Luffy em um ano aprendeu a utilizar o Ryou e o Haki do Rei avançados, sendo que o Luffy base com esses Hakis é muito superior ao Luffy com transformações, porém sem os Hakis avançados. O Luffy, em um ano, estava perdendo para o Kaido, que com a interferência de um agente da CP0 acabou matando o Luffy. Porém, o Luffy conseguiu sincronizar a batida do seu coração e despertou a sua Akuma no Mi, que foi revelada como uma Zoan mítica que se chama Hito Hito no Mi modelo Nika, e ganhou uma liberdade muito maior com seu corpo. No Gear 50, ele é capaz de transformar o ambiente e qualquer coisa em borracha. Seu corpo é coberto por um Haki do armamento e Haki do Rei invisíveis e possui uma regeneração absurda. Conseguiu ficar gigante e pular corda com o Kaido, pode moldar o corpo para esquivar de ataques, pode usar o Gear Third sem precisar inflar os braços, e mesmo após chegar no tempo limite, ainda pode sincronizar a batida do seu coração para entrar novamente no Gear 50, e o seu ataque final usado contra o Kaido foi capaz de tornar o seu punho do tamanho de Onigashima, reforçado com o Haki do armamento e o Haki do Rei avançados, então ele aumentou mais de 1000 vezes o tamanho. Na luta contra o Rob Lute, ele transformou o chão em borracha para nocautear o Lute. Ficou gigante e quase mordeu o Lute, e o derrotou transformando o ambiente em um estilingue e sendo disparado e dando Speed Blitz no Lute. Essa é a forma mais forte de todas, e pode fazer tudo melhor do que nos outros Gears. Por conta de ter menos desvantagens do que os outros, pode acabar sendo a mais utilizada pelo Luffy, já que de certa forma, ela é a transformação completa da Akuma no Mi do Luffy, enquanto as outras são apenas transformações incompletas. Como ele tornou o seu punho do tamanho de uma ilha, ele teria no mínimo esse nível, mas podemos observar que a destruição é muito maior por conta da velocidade e massa do punho, além dos Hakis que sozinhos já causam uma destruição enorme. O Luffy no Gear 4 possuía aproximadamente 8 metros em seu punho no King Kong Gun, e conseguia destruir aproximadamente 30 km². Se fizer o cálculo, isso significaria que o Bajirang Gun, com aproximadamente 26 km, poderia destruir aproximadamente 100 milhões de km², que é o suficiente para destruir um pequeno planeta como Mercúrio, mas isso seria sem considerar os Hakis, que como eu citei anteriormente, causam uma destruição absurda por si só. E você, qual é a sua transformação favorita do Luffy? Comente aí embaixo e se inscreva no canal para apoiar o meu conteúdo.